Ninguém constrói algo tão grande no subsolo apenas por diversão. Em 1992, um agricultor chinês tentou drenar o que os moradores locais chamavam de Lagoa Sem Fundo. Após vários dias de bombeamento, a água revelou a entrada para um vasto mundo subterrâneo que desafiava todas as regras da arqueologia, com vestígios científicos e também espirituais dessa civilização espalhados por todo o mundo. 24 câmaras maciças, esculpidas à mão, abrangendo 30 mil metros quadrados. Pelo que sei, essa caverna foi descoberta por volta de 221 a.C. Não há nenhum registro histórico ou documental sobre esse lugar, sem registros, sem evidências de quem os construiu e sem ferramentas deixadas para trás. Apenas engenharia de precisão que rivaliza com a tecnologia moderna. Por mais de 3 décadas, cientistas buscaram respostas. Estávamos com tanto medo de que acontecesse novamente. Criamos algo que é como uma forma de sobrevivência ancestral. E é tipo, você não faz isso a menos que seja necessário. Quem construiu este labirinto? E se a história não oferece respostas? Será que estamos diante de uma civilização muito mais avançada do que jamais imaginamos? Quando Graham Hancock entrou na conversa, o que ele compartilhou deixou o mundo atônito, pois aquilo de que ele falava nunca havia sido visto ou sequer pensado antes. O mistério do lago sem fundo. Eu e o Wu tínhamos um problema. O lago da aldeia que fornecia água para a irrigação das suas plantações recusava-se a secar por mais que bombeassem. O folclore local sussurrava que esses lagos espalhados pela província de Jiang eram sem fundo, engolindo água, como bocas famintas, que nunca se saciavam. Mas o Wu era um homem prático. Reuniu os seus vizinhos e juntos juntaram dinheiro para comprar bombas industriais. Durante 17 dias exaustivos, eles bombearam mais de 20 mil metros cúbicos de água. As máquinas rugiam ininterruptamente enquanto toda a aldeia observava. Então, naquele 17º dia, algo mudou. O nível da água baixou repentinamente, revelando paredes de pedra lisas esculpidas com uma precisão impossível. Wu desceu até o que mais tarde seria chamado de Caverna 1. Sua lanterna cortou a escuridão, que escondia segredos há mais de 2 milênios. O feixe de luz revelou tetos altíssimos, sustentados por enormes pilares de pedra paredes, decoradas com marcas de cinzel paralelas, tão uniformes que pareciam feitas à máquina, e câmaras grandes o suficiente para abrigar edifícios inteiros. Em poucos meses, a notícia se espalhou para além da aldeia. Quando os arqueólogos chegaram, fizeram uma descoberta que abalou profundamente sua compreensão da engenharia chinesa antiga. Não se tratava apenas de uma caverna. O radar de penetração no solo revelou um complexo subterrâneo inteiro, com 24 câmaras separadas. Cada uma delas esculpida à mão em arenito maciço, com uma precisão matemática que impressionava a todos. Dr. Chen Mingan, da Universidade de Pequim, não conseguiu esconder seu espanto. As cavernas não apresentavam sinais de falhas estruturais, apesar de terem mais de 2.000 anos. As paredes, algumas com apenas 50 centímetros de espessura, suportaram milhões de toneladas de rocha, sem uma única rachadura ou desabamento. Os engenheiros modernos tiveram dificuldades em alcançar tal estabilidade com aço e concreto. Mas eis o que tornou a descoberta verdadeiramente perturbadora: não havia registros históricos. Nenhuma menção, sequer nas crônicas de qualquer dinastia chinesa, apesar da escala gigantesca da construção. O exército de terracota, construído na mesma época, foi amplamente documentado. A construção da Grande Muralha foi registrada em detalhes. No entanto, essas cavernas que exigiram a remoção de quase 1 milhão de metros cúbicos de rocha haviam sido completamente apagadas da história. O governo chinês imediatamente classificou o local como patrimônio histórico e restringiu o acesso. Apenas uma caverna seria aberta ao público, escolhida especificamente por conter as esculturas em pedra mais elaboradas. Um cavalo, um peixe e um pássaro esculpidos com a mesma precisão misteriosa de todo o resto. À medida que equipes internacionais de arqueólogos, engenheiros e geólogos chegavam ao condado de Longyu, uma pergunta atormentava
todos os especialistas que adentravam aquelas câmaras. Se essas cavernas foram construídas pela mesma civilização que documentou tudo com detalhes obsessivos, porque essa conquista monumental foi completamente esquecida? A resposta, eles logo perceberiam, poderia desafiar tudo o que pensávamos saber sobre a China antiga, a impossibilidade da engenharia. O Dr. Yang Hongshun, da Academia Chinesa de Ciências Sociais, estava na Caverna 5, passando os dedos pelas paredes que não deveriam existir. As marcas do cinzel formavam linhas perfeitamente paralelas, cada uma executada exatamente a 60 graus, para criar faixas com precisamente 60 centímetros de largura. O padrão se repetia com consistência robótica em todas as superfícies das 24 cavernas. Esse nível de uniformidade, Yang sussurrou para seu colega, exige um planejamento e execução centralizados que rivalizam com os de projetos de construção modernos. Mas os projetos modernos deixam para trás plantas cronogramas de trabalho e marcas de ferramentas. As cavernas longas não ofereciam nenhuma dessas pistas. A façanha de engenharia torna-se impressionante quando se calculam os números. Quase 1 milhão de metros cúbicos de arenito foram escavados usando apenas ferramentas primitivas de ferro e bronze, disponíveis há 2.000 anos. Estimativas conservadoras sugerem que 1.000 trabalhadores labutaram dia e noite durante 6 anos consecutivos. Mas esses cálculos pressupõem trabalho puramente manual, sem levar em conta a precisão artística visível em cada câmara. Cada caverna segue um modelo arquitetônico idêntico, uma forma de pirâmide truncada invertida mais larga na entrada, e estreitando-se em direção ao fundo, com tetos inclinados exatamente a 45 graus. A uniformidade sugere o projeto de um mestre arquiteto. No entanto, nenhuma das cavernas está conectada, apesar de estarem a poucos metros de distância uma da outra. Escavar túneis de ligação teria exigido um esforço adicional mínimo, em comparação com a escavação de câmaras inteiras, tornando seu isolamento deliberado e intrigante. O engenheiro polonês, Dr. Krzysztof Spalinski, que se juntou à equipe internacional de pesquisa em 1998, fez uma observação que deixou todos os presentes arrepiados. As marcas das ferramentas, observou ele estudando fotografias de alta resolução, sob ampliação, não mostram nenhuma variação de pressão, profundidade ou ângulo em milhares de metros quadrados de superfície escavada. Isso sugere ou uma precisão sobrenatural por mãos humanas, ou ele fez uma pausa desconfortável com a implicação algo completamente diferente. O gerenciamento da água dentro das cavernas revela mais uma camada de planejamento sofisticado. Canais de drenagem complexos, escavados no chão, impedem inundações, apesar das câmaras estarem localizadas em uma região propensa a flutuações sazonais do lençol freático. Os canais se conectam a calhas e bacias de decantação com uma precisão de engenharia que os hidrólogos modernos admiram. No entanto, quem projetou esses sistemas não deixou manuais de instruções, registros de manutenção, ou qualquer indicação de que pretendia que alguém encontrasse esses espaços. Mas a descoberta mais perturbadora veio quando os pesquisadores testaram a integridade estrutural. A modelagem computacional mostrou que o projeto da caverna distribui as cargas de peso com uma precisão matemática que impede o colapso. Os pilares foram posicionados em intervalos ideais para suportar o peso do teto, levando em conta padrões de tensão geológica que só foram compreendidos cientificamente no século XX. A doutora Lisa Morrison, do Departamento de Engenharia Civil do MIT, não conseguia conter seu espanto. De alguma forma, eles calcularam os requisitos de carga e os fatores de tensão geológica sem matemática moderna, ou modelagem computacional. Isso é algo inédito. Enquanto especialistas internacionais se esforçavam para explicar a construção da caverna, uma pergunta se impunha: inevitável. Estariam eles testemunhando evidências de tecnologia perdida, que superava tudo o que os historiadores atribuíam à China antiga. As testemunhas silenciosas. Dentro das cavernas, os arqueólogos encontraram pistas tentadoras, que só aprofundaram o mistério. Fragmentos de cerâmica vidrada, espalhados pelo chão, coberto de lodo, datam da dinastia Han Ocidental, mais especificamente,
do período entre 206 a.C. e 23 depois de Cristo. Esses artefatos forneceram a única cronologia concreta para a idade da caverna, mas levantaram mais perguntas do que respostas. A cerâmica não era rudimentar, típica de aldeias. Eram peças sofisticadas, lamparinas de óleo, com desenhos intrincados, tigelas de cerâmica vidrada, que demonstravam técnicas avançadas de queima e recipientes de armazenamento de qualidade notável. No entanto, estavam abandonados, como se seus donos tivessem simplesmente desaparecido no meio de uma tarefa, sem deixar para trás restos mortais, pertences pessoais ou ferramentas de qualquer tipo. A datação por carbono confirmou o que a cerâmica sugeria. As cavernas tinham pelo menos 2.000 anos, possivelmente mais. Mas a datação também revelou algo estranho. A construção parece ter ocorrido em fases, com algumas seções apresentando assinaturas de carbono mais antigas do que outras. Isso sugere que o projeto se estendeu por décadas, exigindo financiamento e organização contínuos, que somente um Estado poderoso poderia fornecer. No entanto, o imperador Xuan, que governou durante o período das cerâmicas, deixou registros detalhados de seus principais projetos de construção. Suas crônicas mencionam estradas, palácios, muralhas defensivas e sistemas de irrigação. As Grutas de Long, apesar de exigirem recursos que superavam em muito, a maioria dos projetos imperiais permanecem completamente ausentes de toda a documentação histórica. O conteúdo das grutas, ou melhor, a sua ausência, intrigou ainda mais os investigadores. Se eram depósitos onde estariam os restos de bens armazenados? Se eram túmulos onde estariam as câmaras funerárias e os objetos funerários? Se serviam como oficinas, onde estariam as ferramentas e as matérias-primas? Se funcionavam como quartéis militares, onde estariam as armas e os alojamentos? O Dr. Louis, do Instituto de Arqueologia de Pequim, fez uma observação perturbadora ao catalogar os achados da Gruta 12. Escavamos tumbas reais. Oficinas antigas, instalações militares e complexos de armazenamento por toda a China. Todos deixam marcas arqueológicas distintas. Essas cavernas não correspondem a nenhuma delas. A descoberta mais perturbadora veio da Caverna 17, escondida atrás de uma seção desmoronada. Os pesquisadores encontraram uma câmara contendo um único relevo em pedra esculpido, representando 3 figuras com vestes que não correspondiam aos estilos de vestimenta conhecidos da dinastia Han. As figuras pareciam estar realizando algum tipo de cerimônia em torno do que parecia ser um padrão geométrico, mas o estilo da escultura diferia de qualquer coisa na tradição artística chinesa. O Dr. James Morrison, especialista em arte chinesa antiga, estudou o relevo durante meses antes de chegar a uma conclusão que causou grande impacto na comunidade arqueológica. As técnicas artísticas, os estilos de vestimenta, as poses cerimoniais. Nada disso se encaixa em nossa compreensão da cultura da dinastia Han. É como se estivéssemos diante de artefatos de uma civilização completamente diferente. Mas como isso seria possível? O capítulo perdido de Graham Hancock. Quando o autor e pesquisador Graham Hancock tomou conhecimento das cavernas Longyou em 2003, ele percebeu algo que os arqueólogos tradicionais haviam ignorado. Por décadas, Hancock argumentou que a humanidade sofria de uma forma de amnésia coletiva, esquecendo-se de uma civilização pré-histórica, avançada, dizimada por cataclismos globais há cerca de 12.000 anos. As cavernas Longyou, ele percebeu, poderiam ser a prova física desse capítulo esquecido. Somos uma espécie com amnésia. Escreveu Hancock, descrevendo como o conhecimento avançado poderia desaparecer dos registros históricos após o colapso de uma civilização. As cavernas de Long personificavam esse conceito perfeitamente. Uma engenharia sofisticada, surgindo completamente formada, sem histórico de desenvolvimento, sem registros de construção e sem explicação para as técnicas avançadas envolvidas. A pesquisa de Hancock em sítios como Göbekli e as pirâmides de Gizé sugeria que os povos antigos possuíam conhecimento de geometria
e mecânica celeste que desafiava as explicações convencionais. As cavernas em forma de U, com sua simetria matemática e canais de água projetados, parecem refletir esse mesmo projeto perdido. A precisão dos ângulos de 60 graus dos cinzelados, o espaçamento uniforme dos pilares de sustentação e a distribuição de carga calculada apontavam para um conhecimento geométrico avançado. Mas Hancock percebeu algo mais preocupante sobre as cavernas, seu súbito aparecimento no registro arqueológico. Assim como as magníficas fachadas de Petra, esculpidas diretamente nas falésias, ou a cidade subterrânea de Dardanelles, na Turquia, que surge como uma construção completa, as longas cavernas em forma de U não apresentavam sinais de evolução ou experimentação. Surgiram totalmente realizadas, como se tivessem sido construídas segundo planos aperfeiçoados em outro lugar. Na visão de mundo de Hancock, esse padrão não era anômalo mais esperado. Se uma civilização avançada tivesse sido dizimada por um cataclismo, os sobreviventes preservariam apenas seus conhecimentos mais essenciais e suas construções mais resistentes. Câmaras subterrâneas escavadas em rocha sólida sobreviveriam onde cidades na superfície não sobreviveriam. O misterioso abandono da caverna também se encaixa na cronologia de Hancock. Segundo sua pesquisa, o período mais recente de catástrofes climáticas terminou por volta de 9600 a.C. Mas eventos cataclísmicos, de menor escala, continuaram a atingir as civilizações humanas ao longo da história. Será que as cavernas de Longueuil representam uma tentativa posterior dos sobreviventes de preservar conhecimento e abrigo antes de outra catástrofe? O Dr. Robert Shaw, geólogo que colaborou com Hancock na datação da Esfinge, visitou as cavernas de Longueuil em 2006. Sua análise revelou padrões de danos causados pela água que sugerem que as cavernas foram submersas diversas vezes ao longo da história, o que é consistente com eventos periódicos de inundação que poderiam devastar populações na superfície, deixando as estruturas subterrâneas intactas. Os sistemas avançados de gestão de água da caverna passaram a fazer muito mais sentido sob essa perspectiva. Em vez de simples drenagem para facilitar a construção, esses canais poderiam representar uma infraestrutura de sobrevivência projetada por pessoas que compreendiam a natureza cíclica das inundações catastróficas. Mas se Hancock estivesse certo, as cavernas de Longueuil não seriam apenas engenharia chinesa antiga. Elas poderiam ser remanescentes de uma civilização global perdida, cujo conhecimento desapareceu tão completamente que nem mesmo a construção dessas câmaras monumentais deixou vestígios na memória histórica. O reconhecimento de padrões. Em 2008, pesquisadores chineses fizeram uma descoberta que mudou tudo. A 200 quilômetros a noroeste das cavernas de Liu, às margens do rio Shannan, foi encontrado outro complexo de câmaras misteriosas, a Gruta de Hashan. As semelhanças eram impossíveis de ignorar e profundamente perturbadoras. O Dr. Wang Jinping liderou a equipe que comparou os dois sítios arqueológicos. Os padrões arquitetônicos, as técnicas de entalhe e os princípios geométricos pareciam idênticos, apesar da grande distância entre os sítios e de supostas datas diferentes. As mesmas marcas de cinzel a 60 graus, o mesmo desenho de pirâmide invertida, os mesmos sofisticados sistemas de gestão de água. É como se ambos os complexos tivessem sido construídos a partir do mesmo plano diretor, relatou Wang ao Congresso Arqueológico Internacional. Mas isso exigiria um nível de coordenação e comunicação em toda a China antiga, que desafia nossa compreensão da organização política daquele período. A datação lonométrica inicialmente sugeriu que a Gruta de Hashan foi construída durante a dinastia Ming, mais de 1500 anos após Longueuil. Mas, quando os arqueólogos escavaram mais profundamente, encontraram artefatos da dinastia Jin, datados de 265 a 439 d.C., que antecedem o período Ming em séculos. A confusão nas datas ecoava os mistérios que envolviam Long, onde os artefatos de cerâmica e as datas de construção não coincidiam perfeitamente. Mais perturbadora era a constatação de que ambos os sítios compartilhavam a mesma invisibilidade histórica. Também não existiam registros da Gruta de Hashan
apesar de sua escala gigantesca ter exigido a coordenação de milhares de trabalhadores ao longo de décadas. 2 projetos de construção monumentais, separados por séculos e centenas de quilômetros, foram de alguma forma completamente apagados da documentação histórica chinesa. A doutora Helena Petrova, especialista russa em técnicas de construção antigas, fez uma observação que causou arrepios na comunidade científica. As marcas de ferramentas em ambos os sítios arqueológicos mostram padrões de pressão e ângulos de corte idênticos. Ou as mesmas equipes de construção ergueram ambos os complexos ao longo dos séculos, o que é impossível. Ou esses sítios foram construídos utilizando técnicas padronizadas, preservadas e transmitidas através das gerações. As implicações eram impressionantes. Se essas cavernas representavam uma tradição de engenharia avançada, transmitida por meio de conhecimento secreto, quantos outros sítios arqueológicos permaneceriam por descobrir? Levantamentos com radar de penetração no solo começaram a revelar estruturas subterrâneas anômalas no sul da China, sugerindo uma vasta rede de complexos subterrâneos à espera de serem descobertos. Depressões sutis na superfície e padrões de vegetação em locais previstos indicavam a existência de sistemas de câmaras enterradas, aguardando escavação. As cavernas de Longyu não eram anomalias isoladas, mas parte de uma extensa rede coordenada de instalações subterrâneas construídas por uma civilização cuja existência fora sistematicamente apagada da história. A questão não era mais quem construiu essas cavernas, mas por que alguém desejava que seus construtores fossem esquecidos. A civilização em extinção. Após a doutora Mina Chen descobrir a pista crucial na caverna 19, escondida sob séculos de depósitos minerais, um painel oculto na parede revelou uma sequência de símbolos que não correspondiam a nenhum sistema de escrita chinês conhecido. Os caracteres pareciam mais antigos que a escrita chinesa tradicional, mais primitivos, porém de alguma forma mais sofisticados em sua precisão geométrica. A análise linguística revelou que os símbolos compartilhavam elementos estruturais com a proto-escrita chinesa, mas continham padrões gramaticais que sugeriam uma língua completamente diferente. O Dr. Michael Stevens, do Departamento de Línguas Antigas de Oxford, passou meses analisando as inscrições, antes de chegar a uma conclusão que desafiou tudo o que os estudiosos acreditavam sobre a China antiga. Esses símbolos representam um sistema de escrita que antecede o desenvolvimento da escrita chinesa, conhecida, anunciou Stevens no Simpósio Arqueológico de Pequim de 2011. Mas a complexidade gramatical sugere uma língua totalmente desenvolvida, com conceitos abstratos que não deveriam existir nesse nível tecnológico. A datação por carbono do material orgânico encontrado nas gravuras simbólicas recuou ainda mais a cronologia. Algumas inscrições datam de 400 a.C., antecedendo em séculos a cerâmica da dinastia Han. Isso sugeriu que as cavernas foram usadas abandonadas e reocupadas várias vezes ao longo da história. Cada período adicionando novas camadas ao mistério. Mas a descoberta mais perturbadora veio quando os pesquisadores analisaram o conteúdo matemático dos símbolos. Ocultos nos caracteres aparentemente primitivos estavam cálculos sofisticados, fórmulas geométricas para a construção de arcos princípios de engenharia hidráulica e o que pareciam ser previsões astronômicas de eventos celestes. A doutora Jennifer Walsh, matemática de Cambridge, não conseguiu esconder seu espanto. Esses cálculos demonstram uma compreensão de matemática avançada que supostamente só foi desenvolvida na China séculos depois. Quem quer que tenha criado essas inscrições possuía um conhecimento que a história diz que não deveria ter tido. Os cálculos astronômicos se mostraram particularmente perturbadores. Os símbolos previram eclipses solares, alinhamentos planetários, e o que pareciam ser ciclos de retorno de cometas, com uma precisão que rivalizava com os modelos computacionais modernos. A precisão sugeria não apenas conhecimento matemático avançado, mas também acesso a observações astronômicas de longo prazo que abrangiam gerações. Equipes arqueológicas começaram a procurar por estruturas na superfície que pudessem ter corroborado tais observações.
O radar de penetração no solo revelou padrões anômalos nos cumes das colinas próximas, sugerindo fundações enterradas do que poderiam ter sido torres de observação astronômica. Mas quando escavados esses locais, apresentaram sinais de destruição e soterramento deliberados, como se alguém tivesse desmantelado sistematicamente todas as evidências superficiais dessa civilização avançada. O padrão ficou claro. Uma cultura desconhecida, com sofisticados conhecimentos de matemática, engenharia e astronomia, construiu os complexos de cavernas e depois desapareceu tão completamente que até mesmo sua língua escrita sumiu dos registros históricos. Apenas câmaras subterrâneas escavadas na rocha sólida sobreviveram ao apagamento sistemático dessa civilização. O Dr. Liu Wei fez uma observação que assombrou todos os pesquisadores. É como se alguém quisesse garantir que essa civilização jamais existisse. As cavernas sobreviveram apenas porque estavam escondidas no subsolo, e mesmo essas foram inundadas e seladas até que bombas modernas pudessem revelá-las. Quem possuía o poder de apagar da história toda uma civilização avançada? E por que foram tão meticulosos na sua eliminação? A questão tecnológica. A análise das marcas de ferramentas revelou algo que fez os engenheiros questionarem tudo o que entendiam sobre as capacidades de construção da antiguidade. O Dr. Andreas Miller, especialista em manufatura de precisão de Stuttgart, passou meses examinando as paredes da caverna com microscopia eletrônica e encontrou padrões que desafiaram pressupostos básicos sobre a tecnologia antiga. As marcas de corte demonstram uma consistência impossível de se obter com ferramentas manuais, relatou Muller ao painel internacional de engenharia. As variações de profundidade em milhares de metros quadrados nunca ultrapassam 0 milímetros. Mesmo as ferramentas pneumáticas modernas têm dificuldade em alcançar essa precisão. As implicações eram perturbadoras. Cada marca de cinzel mantinha um alinhamento paralelo perfeito e ângulos de impacto idênticos em vastas superfícies. A uniformidade sugeria ou uma habilidade sobre-humana mantida ao longo de décadas de construção, ou o acesso a equipamentos de precisão que a história afirmava não existirem há 2000 anos. O Dr. Rodrigues, do Instituto de Tecnologia de Madrid, fez outra observação inquietante. A técnica de remoção de pedra não apresentou sinais de aprendizado incremental ou desenvolvimento tecnológico. Das primeiras às últimas câmaras, a qualidade da construção permaneceu idêntica. Não há tentativa, e erro, explicou Rodrigues, nem aprimoramento da técnica ao longo do tempo. É como se os construtores possuíssem tecnologia totalmente desenvolvida desde o início do projeto. A modelagem computacional do processo de escavação revelou a impossibilidade matemática do cronograma de construção. Dadas as exigências de precisão e o volume de material removido, mesmo máquinas modernas necessitariam de planejamento cuidadoso e logística avançada. As ferramentas antigas deveriam ter levado séculos para realizar o que as evidências sugeriam ter sido concluído em décadas. Os sistemas de gestão de água representaram outro enigma tecnológico. Engenheiros hidráulicos descobriram que os canais de drenagem incorporavam princípios da dinâmica dos fluidos, que só foram formalmente compreendidos durante o Renascimento. Os cálculos de gradiente, o gerenciamento da vazão e os sistemas de distribuição de pressão demonstraram um conhecimento que supostamente não existia na China antiga. A doutora Sandy Kim, do Departamento de Engenharia da Universidade Nacional de Seoul, fez a descoberta mais perturbadora ao analisar os sistemas de suporte estrutural. Os cálculos de capacidade de carga, incorporados a essas cavernas, levam em conta a atividade sísmica e os padrões de tensão geológica. Ela relatou que, de alguma forma, eles projetaram resistência a terremotos em câmaras subterrâneas, usando princípios matemáticos que só entendemos a partir do século XX. A integridade estrutural da caverna, após 2000 anos, comprovou que os cálculos dos construtores estavam corretos. Simulações de engenharia modernas confirmaram que o projeto da câmara resistiria à maioria dos terremotos que poderiam afetar a região. Mas esse conhecimento deveria ser impossível para os construtores da antiguidade. A pergunta inevitável atormentava todos os especialistas que examinavam as evidências: se os humanos antigos
não possuíam essa tecnologia quem a possuía. A resposta obrigaria a arqueologia a confrontar uma possibilidade que desafiava os fundamentos da compreensão histórica humana. Alguns começaram a sussurrar o impensável. Talvez os humanos não tenham construído isso. O mistério final. Em 2019, a análise científica mais abrangente já realizada nas cavernas Longue deixou os pesquisadores perplexos e divididos. Doutor, Helena Vasquez liderou uma equipe multinacional que utilizou tecnologia de ponta para desvendar os mistérios da caverna, mas em vez disso, descobriu evidências que desafiavam qualquer explicação. O radar de penetração no solo revelou que a vasta rede subterrânea era muito maior do que as 24 cavernas conhecidas, detectando mais de 60 câmaras adicionais, algumas com 100 metros de profundidade. A rede abrangia uma área 10 vezes maior do que se acreditava anteriormente. As câmaras mais profundas exibiam a construção mais sofisticada. A varredura a laser mostrou uma precisão matemática que superava a das cavernas superficiais, como se a engenharia do construtor tivesse avançado com a profundidade. A análise de DNA, de material orgânico microscópico, encontrado nas profundezas, revelou marcadores genéticos diferentes de quaisquer populações chinesas antigas conhecidas. Em vez disso, os marcadores sugeriam contato com povos distantes do Mediterrâneo, do norte da Europa, e até mesmo das Américas, milhares de anos antes de qualquer conexão histórica documentada. O Dr. Robert Cho, do Instituto de Genômica de Pequim, observou: "Isso desafia nossa compreensão dos meios de transporte e comunicação na antiguidade." A análise isotópica das pedras da caverna mostrou que elas provinham de múltiplas pedreiras, localizadas a mais de 1.000 quilômetros de distância, umas das outras, o que implica feitos logísticos que rivalizam com as capacidades industriais modernas. A análise final revelou o propósito da caverna. Modelagens computacionais avançadas, incluindo dados arquitetônicos e astronômicos, concluíram que as cavernas não eram tumbas ou oficinas, mas câmaras de preservação construídas para proteger conhecimento e tecnologia, e possivelmente pessoas de eventos catastróficos globais. O Dr. Morrison anunciou: cada elemento, desde a resistência a terremotos até a proteção contra inundações, indica que essas cavernas eram abrigos de sobrevivência projetados para resistir a desastres globais. O maior mistério permanece. Se as cavernas foram construídas para preservar uma civilização avançada, o que aconteceu com ela? As cavernas de Longo, ainda parcialmente inexploradas, sugerem que não somos a primeira, nem necessariamente a última civilização avançada da Terra. As palavras de Graham Hancock eram verdadeiras. Isto é realmente diferente de tudo o que já vimos. E agora só nos resta esperar que a história se revele ainda mais, e que os especialistas encontrem as respostas que procuram. Que segredos ainda jazem enterrados nessas câmaras mais profundas? Poderiam existir outras redes de cavernas à espera de serem descobertas.